Olá, amigos queridos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Hoje é terça-feira, dia 23 de janeiro. Muita luz, como sempre, muita paz ao seu coração. E é com muita alegria, com muita gratidão, né, ao nosso bom Deus, que começamos mais uma pílula do nosso amado Evangelho. E desejo mesmo, meus amigos, mesmo que hoje, um dia mais na nossa existência, você possa se sentir mais conectado, mais conectada com a presença de Deus na sua vida. Não é? E que essa conexão traga a você as respostas que você procura, traga a inspiração que você deseja para que você possa ter uma vida muito mais feliz. Olha, a esse respeito, nós vamos conversar sobre um assunto que tem tudo para nos ajudar nessa conexão, né? A melhor prece. Qual seria a prece mais poderosa? Qual seria a prece mais forte? Qual seria a prece que mais nos aproxima de Deus? Essas perguntas são perguntas muito comuns. Eu não sei se você já se perguntou sobre isso, mas é muito comum. Chega a ser até engraçado, né? Porque a gente fala assim: Fulano tem uma prece mais forte que a do ciclano. Outro dia eu brincava, mas será que essa prece faz musculação? Beltrano tem uma prece melhor que a do Beltrano. Mas qual que é o critério que você tem para definir qual que é a prece melhor ou pior, meu Deus do céu? Se só Deus conhece o nosso coração? Gente, não é pela quantidade de palavras, né, que você vai medir a qualidade da oração, muito pelo contrário. Esse tema, ele é tão profundo que Allan Kardec se dedicou muito a ele, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último capítulo do Evangelho, que se chama Prece, é um capítulo maravilhoso. Tem toda a estrutura de como que a prece funciona, como que ela ocorre até o momento que ela é ouvida. Preste atenção, leia esse capítulo. No livro de André Luiz, No Mundo Maior, tem um estudo bonito sobre a oração também. Maravilhoso, vale a pena a gente ler. Em especial em O Livro dos Espíritos, para quem deseja estudar esse assunto de maneira bem profunda, você vai achar a partir da pergunta 658 muita informação preciosa sobre a prece. Mas, em suma, amigos, nós sabemos que o que faz a diferença mesmo é a pureza do nosso coração. É a pureza de quem ora. Não é a quantidade de palavras e nem é falar em público ou para os outros ouvirem, não. É a veracidade da sua alma baseado nas atitudes que a gente tem. Isso é muito importante lembrar, né? O que vai fazer com que a nossa oração tenha um efeito imediato para atrair a atenção divina, para atrair os recursos que a bondade divina pode nos trazer, são as nossas atitudes. Então, o que isso quer dizer? Imagina uma pessoa que está orando, está pedindo a Deus proteção para sua vida conjugal, mas essa pessoa é a primeira a xingar o marido, a esposa, não se cuida, não se prepara, né? Vive falando de maneira pejorativa do companheiro. Quer dizer, como que vai melhorar a vida conjugal se você não faz sua parte? É o caso do estudante: Senhor, me ajude a passar na prova. Uai, mas ele não estuda, né? Não tem um quadro disciplinado. Aí a pessoa: me ajude a ter um bom emprego. Uma pessoa está com preguiça, não sai para procurar, não manda currículo, não se esforça para fazer um curso de aperfeiçoamento, entende? É o religioso: Senhor, me ajude a ser uma pessoa mais iluminada e feliz. Mas é o primeiro a falar mal da vida dos outros. É o primeiro a falar mal de outros religiosos sem ter consciência do que está dizendo, a espalhar boatos e fofocas, né, sem ter a noção exata do que ocorre. Peraí, então a gente ora com a nossa boca, mas não com a nossa alma, entende? Esse é o ponto. Gente, o que transforma a nossa vida numa vida melhor e mais feliz é a pureza do nosso coração. Isso é muito importante. É impressionante como a oração é válida. Chico Xavier nos conta uma história interessantíssima, né? De uma senhora lá um lugar muito pobre de Uberaba, que ela orava para um espírito para que outro atendesse. Ela errava o nome de Eurípides Barçanufo e merecia a atenção espiritual do Dr. Bezerra e de tantos outros que a beneficiavam. Por quê? Porque o que valia era a pureza do coração enquanto ela orava, não as palavras que ela estava dizendo. E a gente às vezes perde tanto tempo, né? Com hipocrisia, esquecendo que são as nossas atitudes que vão fazer a diferença. Olha, tem uma história interessante que eu já contei aqui, que ilustra bem o que eu estou tentando dizer. Havia um companheiro que era um pregador espiritual e fazia pregações lindas, né? O templo lotava, um monte de gente assistia. E todo mundo chegava no final e dava parabéns a esse companheiro, menos uma pessoa que ficava no último lugarzinho da plateia, que sempre ia embora, faltando uns 10 minutos aí para a palestra dele terminar, né? Para a pregação terminar.
E ele ficava revoltado com aquilo, né? Porque o sujeito sempre estava lá, anos e anos a fio, mas nunca o parabenizou. Quando o tempo passou e ele desencarnou, ele se assustou, porque ele chegou no mundo espiritual, achava que ia chegar bem, mas chegou mal. Por quê? Porque ele era hipócrita, meus amigos. Ele falava muito bem, mas não fazia o que falava. Só que ele não tinha consciência disso. Na cabeça dele, ele estava fazendo o papel dele. Aliás, quantos de nós não corre esse risco, hein? Fiquemos atentos. Enfim, depois de muito sofrer, ele se conscientiza e se lembra do que ele ensinava para as outras pessoas e ele ora com humildade, pedindo a Deus perdão eventualmente por tudo que ele tivesse feito e querendo realmente ajuda. E naquele momento a oração foi verdadeira. E aí, imediatamente, ele viu uma equipe socorrista vindo em seu auxílio, em seu alcance. E no meio da equipe estava aquela pessoa, aquele senhor, né, que assistia as palestras, aquele homem que ia embora. Ah, mas ele ficou revoltado. Mas como assim? Você não. Como é que você está aí na equipe socorrista e eu estou aqui sendo socorrista? Está errado. E o senhor baixou a cabeça humildemente, né? Então, depois que eles se aproximaram, que ele já tinha recebido o auxílio, que ele já tinha se recuperado, os dois começaram a conversar. E aí, assim, eu muito humildemente olho para o pregador e falo assim: eu queria te agradecer. Se eu hoje estou aqui por sua causa, você abriu meus olhos para o Evangelho. Eu era uma pessoa preguiçosa, cheia de vícios, pensava coisas negativas. Era uma pessoa desanimada, nunca tinha ânimo para nada, vivia tristonho e abatido, achando que, né, a vida estava contra mim. Você abriu meus olhos. Você me deu ânimo para seguir. Você me ensinou, inclusive, a orar. Nossa, aquela pregação que você fez sobre oração abriu meus olhos. Eu fiz da oração a minha forma guia de viver, sempre orando, mas não da boca para fora. Eu me analisava, será que eu estou fazendo o que eu devo, né? E aí eu orava, pedia a Deus ajuda e me esforçava para fazer minha parte. Então eu melhorei, estou aqui. E o pregador olhava, mas não é possível. E por que você ia embora? Ele falou assim, eu sempre orava por você todas as noites, mas eu não ia embora porque eu queria. Eu ia embora porque meu ônibus passava 5 a 10 minutos antes de acabar a sua palestra. E eu tinha que ir, mas eu agradecia tanto a Deus. Então, peraí, eu só não entendo uma coisa. Tudo bem, desculpa por ter te julgado, mas eu não entendo porque que eu estou aqui e você está aí. Se fui eu que te dei tantos ensinamentos. Aí ele, com muita humildade, até envergonhado, fala: "Oh, meu irmão, é porque tudo que você falava era lindo. Tudo que você disse, eu vivi, mas você, pelo jeito, não." Ai, ai. Entende, amigo querido e amiga que escuta a pílula? Esse é o ponto, né? Então nunca desista de você. E a oração é uma forma de você se conectar imediatamente a Deus. Lembre-se disso. Mas as nossas ações corroboram as nossas palavras. Isso é importante, né? Ore pelos animais que você ama. Depois nós vamos fazer uma pílula só sobre a prece e os animais. Muita gente desconhece o poder da oração pelos animais. Ore pelas plantinhas. E ore, claro, por quem você quer bem. E ore por aqueles que te fazem mal, para tirar a mágoa do seu coração. Ore para você ficar bem, não só fisicamente, mas para sua alma estar bem. Lembre-se, às vezes o corpo pode estar doente, mas a alma pode ser saudável. E é isso que realmente importa. Enfim, que a oração seja presente na sua vida. Uma oração verdadeira, não da boca para fora, né? Que possa ser sua sustentação para que você fique em paz e muito feliz. Amigos queridos, só lembrando, hoje à noite, hoje é terça, dia 23, né? Para quem escutar a pílula depois, a palestra já vai ter passado. Às 9 horas da noite, nós vamos fazer uma palestra online. Lembra daquelas palestras do YouTube? Eu vou fazer a palestra lá no YouTube, no Instagram, né, na nossa página do Instagram e também na fanpage do Instituto Namastê. Nós vamos falar sobre o Spiritual Coach para tirar as dúvidas das pessoas que estão com dúvidas a respeito desse projeto nosso, né, que vai caminhar, eu já falei, nós vamos agora no primeiro semestre a São Paulo, Maceió, Rio de Janeiro, Salvador. Muita gente está com dúvidas. Então, se você tem dúvida e deseja esclarecê-las, hoje à noite é o dia. Tá bom? Então, 9 horas da noite, fica o convite carinhoso aí para todos vocês, né? Então, as redes sociais é que vai ser o veículo para que você possa assistir a palestra. Qualquer coisa, você faz contato lá com o Instituto Namastê, o pessoal te orienta. Então é isso, meus amigos queridos. Luz e paz para o seu coração. Deixe a presença de Deus guiar você por onde você estiver, não é verdade? Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E lembre-se, nunca desista de você e faça da oração verdadeira o grande testemunho de fé da sua existência. Pode ter certeza que você não vai se arrepender. Até breve, amigos queridos. Até muito, muito breve.